Dificilmente você vai ver um vídeo de um profissional falando que cometeu algum erro, principalmente jardineiro, viu? Principalmente jardineiro. O que você vai ver de vídeos de jardineiro são jardineiros falando a dica perfeita para fazer alguma coisa, essa super dica, as plantas mais fáceis de cuidar, ou fazendo aqueles vídeos satisfatórios de corte de grama, né, de limpeza de jardim, quando pega um jardim totalmente esgaçado, né, desgastado, com mato alto, e faz um antes e um depois, limpando aquela área. E eu não vejo problema em nenhum desses vídeos, né? Apesar de eu ser um pouco contra essas super dicas, né? Eu prefiro que a pessoa entenda o processo da coisa para que ele possa aplicar esse conhecimento em diversas outras áreas, né? E não ficar só dependendo daquela dica e se aquela dica não der certo, não funcionar. Mas eu não vejo problema nesses vídeos. E eu tô hoje aqui para compartilhar com você e também deixar de registro para mim mesmo um erro que eu cometi, e não foi um erro cometido apenas uma vez, que a gente pensa que o errado é uma coisa que você comete, causa um grande impacto ali e pronto, você logo identifica. Mas um erro pode ser cometido várias vezes, sucessivamente, sem ir percebendo, e a gente só colher os frutos por esse erro mais na frente. Só vir lembrar de o que você estava fazendo errado mais na frente. E aqui nesse vídeo eu não quero usar apenas a minha experiência pessoal e particular que eu vou compartilhar aqui com você, mas eu quero também falar sobre uma postagem que eu vi tem semanas atrás. Eu até ia comentar na postagem de outro jardineiro, que é de grupo de jardineiros, né? Mas eu vi que já tinha comentários suficientes, principalmente do que eu estava pensando. O que era essa postagem? Foi uma invenção muito interessante que eu vi que um jardineiro fez, que ele fez uma adaptação em como é que eu posso dizer? Um pulverizador. Sabe pulverizador? De aplicar principalmente herbicida, é utilizado também em tratamento de animais contra carrapatos. Você bota ela nas costas e tem umas que tem a manivelazinha e você vai pulverizando e ela ajuda bastante, né? É um equipamento muito, muito bom. E ele fez uma adaptação utilizando daquelas bombas de pressão VAP. Eu acho que é VAP o nome, VAP ou WAP. Todo mundo conhece, né? Aquela de lavar calçada, lavar carro, que é uma lavadora de pressão. Então, ele fez essa adaptação para aplicar herbicida. E no vídeo ele mostrou lá como uma revolução que ele fez, né? E realmente muito bom. Eu acredito ele com a adaptação dessa, ele consegue pulverizar um campo de futebol rapidão. Rapidão ele consegue terminar esse serviço. Entretanto, ele não estava usando nenhum tipo de EPI, visto que ele estava aplicando herbicida, né? Como ele mesmo falou na postagem dele. E uma pessoa comentou exatamente o que eu queria comentar, mas então eu não achei necessário eu comentar mais ainda, né? Que foi o quê? Amigão, alguém comentou, né, na postagem desse jardineiro. Amigão, a ideia é muito boa, parabéns pela sua atitude, mas e aí? Cadê os EPI? Aí ele foi e respondeu embaixo, né, a essa outra pessoa que comentou na postagem dele, que mata-mato não faz mal a ninguém, né? Que tava tudo certo ali, tava tudo ok. Mata-mato não mata ninguém, é só mato. E ele acabou esquecendo, ou não sei se foi ironia, o que é que ele fez ali, não entendi muito bem, eu só tô interpretando o que eu entendi. Ele acabou esquecendo que um herbicida, quer dizer, substância de sua forma geral. Tem substâncias que a gente tem contato com ela, que a gente cheira ou alguma coisa assim desse tipo, ou inala, e automaticamente você já sente alguma coisa. E tem herbicidas, principalmente herbicidas de uso caseiro, que a gente não sente
de cara. Se a gente for para os agrícolas, realmente os agrícolas são extremamente fortes. Se você tiver contato com ele, você de cara já sente alguma diferença, seja ali no seu odor, seja na uma tontura, alguma coisa do tipo. Já os caseiros não, para jardinagem doméstica, ele é um pouco mais fraco, mas eles são cumulativos. O que isso quer dizer? O que você inala dele aqui talvez não faça nenhuma diferença para você hoje, mas ele vai juntando, sabe? Você aplica hoje, você acumula uma quantidade, você amanhã tem contato de novo com esse herbicida, vai juntando um pouco mais de quantidade e você vai sentir essas diferenças lá na frente, quando você estiver ficando mais velho, né? Quando as coisas não estiver funcionando como funcionava quando você era mais novo. Então é importante a gente ter esses cuidados. E é aqui onde eu entro para falar para você, para deixar aqui o meu relato pessoal de um erro que eu cometi por muito tempo, né? E agora eu estou colhendo os frutos dessa minha irresponsabilidade, que eu considero isso uma irresponsabilidade. Você deve ter notado que desde o começo do vídeo até agora eu não estou movimentando muito a cabeça. Não, não, eu não tive nenhum torcicolo, coisa do tipo, né? Mas foi uma irresponsabilidade minha, irresponsabilidade, acho que é assim, minha, que eu estou colhendo agora, né? Eu vim sentir agora e foi assim, ó, de uma hora para outra. Que foi o quê? Hoje nós estamos numa quarta-feira. Na segunda-feira eu acordei com uma crise aguda de labirintite. E aí? Surgiu do nada? Como é que é? O que é que tá acontecendo? Eu fui dormir no domingo, normal, não tive um dia normal, tive um dia tranquilo. Postei um vídeo aqui para você, você viu aí o vídeo, se você assistiu, né? E não tive nada. E na segunda-feira, logo de manhã, quando eu acordei totalmente desnorteado, tonto, né? Com vertigem, muita vertigem. E passei o dia todinho dessa forma. Tive crises de vômito também, por conta dessa crise aguda de labirintite. E quando foi ontem, eu fui ao médico. Expliquei da situação, não falei muito da minha profissão, né, para ele, do meu trabalho. Falei só com o que eu trabalhava, não entrou no mérito da coisa, porque ele preferiu ir investigar primeiro, né? Primeiro tratar, que é o que eu estou fazendo. Hoje eu estou conseguindo gravar esse vídeo para você porque eu estou medicado e daqui a pouco eu vou tomar mais um medicamento. E ele preferiu tratar antes de investigar o que é. Depois que tivesse estável, que vai ser cerca aí de uma semaninha de tratamento, eu vou a uma... Ele é otorrinolaringologista, e eu vou a uma fonoaudióloga para fazer testes de labirintite e ver como é que isso ocorreu. Mas se você me acompanha aqui há mais tempo, já sabe que eu comentei algumas vezes que eu adoeci. Uma época eu fiquei uns 3 meses mal e foi 3 meses me organizando para voltar a trabalhar, e era algo parecido com isso que eu estou tendo agora. E depois dessa vez que eu tive esse episódio, essa primeira, que hoje, quer dizer, esse ano vai completar 2 anos que eu tive essa crise, né? Estou tendo agora. Após essa crise que eu tive lá atrás, eu fiquei com um pouquinho desunido nesse ouvido constante, 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 constante. Ele não para, nem de noite, nem em nenhum momento. E toda vez que eu engulo, seja saliva ou alguma coisa do tipo, eu sinto como se fosse um amassadinho de papel, sabe? Só nesse ouvido, nesse aqui não. E aí eu fui buscando as relações comigo mesmo, né? Porque, para você que me acompanha, viu que de uns tempos para cá eu tenho utilizado mais máquinas de fazer manutenção amadoras, máquinas elétricas. E máquinas elétricas causam menos barulhos, tem menos ruído, mesmo assim tem ruído. Mas antes, no começo, eu utilizava muitas ferramentas a combustão, a gasolina,
roçadeiras, soprador costal, que eu tenho um soprador costal hoje, eu não utilizo ele por diversos motivos. E eles são extremamente barulhentos, barulhentos. E muitas vezes eu, para ficar em alerta, o que é que eu fazia? Eu, com abafador de ouvido aqui, eu colocava o abafador para o lado, para caso alguém me chamasse, alguma coisa, eu ouvisse ou o meu telefone tocasse. Ao invés de manter focado aqui, concluir o trabalho e depois ver se alguém falou comigo no telefone, se alguém me chamou. Então, esse descuido, essa irresponsabilidade eu cometi por muito tempo. E é sobre isso que eu venho trazer aqui esse alerta para você. Veja, um negócio que eu fui fazendo durante anos de trabalho, né? Eu estou me aproximando aí dos 10 anos de trabalhando com jardinagem, né? Trabalhando com plantas e jardins. Não tenho 10 anos ainda, mas estou me aproximando. E durante parte desse período, eu cometendo esse deslize, esse descuido, esquecendo que eu não sou nenhum robô, eu não sou nenhuma máquina que é só dar um comando e a coisa ali vai e acontece. Não me cuidei, né? Tive esse descuido aí que agora eu tô colhendo os frutos que não são muito bons, né? Esse zunido de ouvido, quando eu fui da outra vez, quando eu tive um acompanhamento no médico da primeira vez que eu tive essa crise, que foi fortíssima, bem mais forte do que essa agora, de hoje, ele falou sobre esse zunido. Eu falei com ele sobre esse zunido que apareceu, surgiu, e ele disse que é uma possibilidade da minha audição estar diminuindo, né? E aí é que eu lhe trago para essa reflexão. Vale a pena fazer esses descuidos tão baratos por algo com audição? Você que está aí do outro lado, você tem filhos, tem esposo, tem esposa. Como é a sua relação com eles se você hoje não tivesse um desses seus sentidos? Seja audição, olfato, paladar, né? Visão muito importante para a gente, jardineiro, né? A gente tem que saber o que é que está fazendo ali. Vale a pena se descuidar? Eu vou deixar aqui embaixo, ó. Vou deixar aqui embaixo um link de abafadores de ouvido. Tem aqueles auriculares internos e esses maiores, que eu prefiro os maiores, apesar de, não, né, de ter vacilado aí. E eu quero que você só se atente ao valor deles, ao preço. Vale a pena eu ter economizado isso aí para minha audição? Essa semana de trabalho para mim, hoje é quarta-feira, tá mais ou menos perdida, né? Eu tenho trabalho aí enganchado, parado, justamente porque eu não consigo fazer muita coisa. Hoje eu não consigo dirigir, porque a medicação que eu estou tomando não permite que eu dirija, me deixa mais lento, sonolento, né? Então meus reflexos não estão como antes. Então hoje eu teria uma visita para fazer, eu tenho que juntar material para execução de uma implantação de um paisagismo que eu quero levar você para acompanhar. E eu estou tendo que não fazer isso, me recolher para me cuidar, que é importante também, não só remediar agora, mas seria importante eu ter me prevenido antes disso, mas não fiz. Agora tem que arcar, né? Tem que arcar com isso. Então vale a pena esses valores aí que eu mostrei aí embaixo, que eu deixei de gastar para agora estar nessa situação. Reflita com você, né? Eu sei que quando a gente está começando na jardinagem, a gente fica muito ansioso, fica muito preocupado, achando que tem que aprender muitas coisas e esquece às vezes do básico, que é isso, cuidar, usar o EPI correto, usar máscara de proteção, óculos, abafadores, caneleiras, botas, calça de brim, é importante, tudo isso é importante. Importante para nosso bem-estar físico, para que a gente consiga ter uma vida mais tranquila e mais duradoura, sem ter que estar precisando se ausentar, seja de estar com a família, seja de estar no trabalho ou apenas em um momento de lazer seu, né? É importante se cuidar, é importante saber que não somos máquinas, não somos nenhum robô,
que é pau para toda obra. Eu sei que a gente quer dar o gás, né? Quer fazer os serviços da melhor forma e pegar o máximo, principalmente quando a gente está no começo e que acha muito difícil conseguir clientes, né? Então não posso perder aquele serviço. E se eu peguei aquele serviço, eu tenho que dar o gás para terminar e pegar outro. Não vá nessa dinâmica aí não, que não é muito boa não, viu? Se organize. Use o caderninho, como eu falei da outra vez, aquele caderninho que eu mostrei para você em outro vídeo aqui. É um caderninho sobre organizar suas finanças, mas faça um calendário também de organização pessoal, né? Qual é o momento que você tem para se dedicar à jardinagem? Qual é o momento que você vai utilizar ali para clientes? Qual é o momento que você vai se cuidar da sua saúde? Eu sei que eu estou pecando e eu pretendo evitar não, pretendo corrigir isso. Eu estou pecando na parte de cuidar do meu físico, né? Fazer uma atividade física. A gente jardineiro, a gente faz trabalhos físicos e a gente precisa estar bem fisicamente. Eu não vejo jardineiros falando sobre isso e acredito ser um erro não falar, né? Sobre o cuidado pessoal, e por isso eu decidi, por força maior que me botou aqui no cabresto para fazer esse vídeo para você hoje. Eu estou trazendo um relato pessoal e trouxe outro relato que eu li de outro jardineiro, de outro colega de profissão aí, aplicando herbicida, que é algo danosíssimo à saúde. Não usado da forma correta, não aplicado da forma correta, sem utilizar os equipamentos corretos, sem ter a prevenção de passar para os clientes também, né? Dizer, ó, apliquei herbicida aqui, dê aí um tempo sem utilizar o jardim, sem vir ao jardim, esperar evaporar essas substâncias que são tóxicas, que depois que elas evaporam, reduz esse risco, né? Então, importante pensar nessas coisas para que a gente tenha uma vida mais tranquila. O vídeo de hoje é isso. Reflita sobre o que eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu falei, no meu caso, sobre audição, né? O que é o que está me acometendo agora, mas veja outras partes aí de você. Veja o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena. Eu larguei a poda de árvore justamente porque eu vi que para mim não valia a pena. Os riscos, né? Poda de árvore não é uma coisa tão simples assim como a gente pensa. Se for uma árvore de nível baixo, né? Se for baixa, eu falo em relação à altura e de peso que ela tem, até vai, mas árvores que você precisa fazer escalada, pense aí se essas coisas compensam. Pense aí o que é que você está colocando em risco aí, você fazendo suas atividades, tá bom? No mais, eu gostaria de parabenizar você que assistiu aqui até o final desse vídeo e que vai colocar essas coisas em práticas, esses cuidados, esses autocuidados em práticas, antes mesmo e depois de pensar em jardim, pensar em fazer a manutenção. Espero que eu tenha esclarecido muito bem sobre esse tema de cuidado e que esse vídeo lhe agregue em alguma coisa e sirva de lembrança para você em tudo que você vai fazer, se planejar muito bem, pensar em primeiro lugar na sua saúde e na saúde dos que estão ali em volta, seja familiares, seja seus ajudantes que estão ali trabalhando junto com você ou você mesmo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo e cuide-se. Quero ver todo mundo com saúde, tá bom? Fui!